Para celebrar os 25 anos dos mangás no Brasil, um evento especial tomou conta de São Paulo. A JBC, em parceria com o Sesc, realizou o Mangá Festa nos dias 4 e 5, reunindo fãs, artistas e especialistas para discutir e celebrar esse universo que marcou gerações. Esse Sesc fica localizado na rua Doutor Plínio Barreto, no bairro da Bela Vista. Esse Sesc foi inaugurado em 2023 e é a 25ª unidade do Sesc na capital paulista. Essa localização é muito importante para o evento, porque era a antiga sede do FEComércio, Federação do Comércio de Bens, ou seja, trata-se de um prédio institucional importante ligado ao setor do comércio de São Paulo. Dentro desse Sesc há o Teatro Raul Cortez. Ele tem a capacidade de 513 pessoas e é um espaço muito tradicional da cultura do prédio em si. Esse tipo de evento é importante pois ele representa um marco, a validação do mangá como arte dentro de um espaço institucional de prestígio. Quando o evento acontece no Sesc, o mangá deixa de ser visto apenas como algo geek ou juvenil e passa a fazer parte de um debate cultural amplo, mostrando que o mangá não é somente entretenimento. Como havia 2 dias de evento, o grupo se dividiu em 2, sendo Daniel, Jeane, o Felipe e o Henrique no sábado, e o Maiara e o César no domingo. Já no sábado, de manhã foi a Jeane e o Daniel. Jeane acabou de chegar aqui, uma galera gigante. Agora a gente vai entrar aqui no evento. Bora. Tá bem bonito. A Jeane, ela levou a irmã, o namorado e os amigos. E segundo eles, o lugar estava um pouco vazio. Como era de manhã, o pessoal ainda estava chegando. E a maior parte do público que estava lá eram crianças e adultos no geral. O lugar tinha espaços para criança, máquinas de lembrancinhas e estante de mangá. Ainda no sábado, à noite foram o Felipe e o Henrique, já com um lugar mais cheio e com um público com uma faixa etária maior do que da manhã. Que entrevistaram a apresentadora Carol Martins. Para você, assim, todo esse evento nesse dia, que vai ter mais amanhã também, qual que é o retrospecto de tudo? Quem veio dar palestras, as exposições, a venda ali de livros, no geral, como que você vê tudo isso nesse dia? Bom, a gente trouxe editores, a gente trouxe autores nacionais, a gente trouxe pessoas influenciadoras de mercado, especialistas dentro desse gênero, né? Então, pessoas que muitas vezes começaram como fãs e hoje elas são profissionais na área, né? Então, eu acho que isso é muito importante para levar um pouco de cultura para essas pessoas de quem já hoje se profissionalizou nesse mercado, né? Então, passar uma experiência por uma outra visão. Então, teve gente que veio aqui que queria aprender a começar a fazer um quadrinho, começar a fazer um mangá. Teve oficina de como você aprender a fazer um roteiro, como você aprender a fazer um storyboard. Palestras falando sobre a importância do mercado, dos mangás nacionais no mercado hoje, como tem espaço para a gente poder produzir as nossas próprias histórias. Então, eu vejo isso como um evento muito cultural para trazer conhecimento e oportunidade para as pessoas, para elas verem que, assim, é muito mais do que só uma diversão, né? Elas têm oportunidade de mercado, tudo isso move uma indústria por trás, porque muitas vezes a gente acha que é só do tipo, é uma história em quadrinho, mas ela esquece de todo um processo que tem por trás, de toda uma indústria, de toda uma empresa, da quantidade de profissionais e da quantidade de oportunidades que isso traz para o mercado. Muitas vezes a pessoa começou a ler um mangá quando criança, se interessou por fazer um desenho e começou a desenhar. Hoje é ilustrador, não necessariamente na área de mangás, mas é ilustrador. Então você vê como ela desperta emoções. Então, para mim, isso daqui é uma grande celebração de tudo o quanto enriqueceu o mercado esse universo. Perfeito. Chibi, muito obrigado, muito obrigado. Foi um prazer, viu? E é isso, pessoal. Valeu. Agora no domingo foi o Maiara e o César.
Segundo eles, o dia estava ensolarado e com clima perfeito. Havia uma grande diversidade no público, entre 30 a 15 anos, todas bem à vontade, com roupas casuais. Eles resolveram entrevistar a intérprete de Libras, Célia. Queria saber o seu nome. Meu nome é Célia. Célia, legal. Queria saber, Célia, quais foram os principais desafios aqui de trabalhar hoje aqui no evento, né, que, enfim, cultura japonesa, para fazer a interpretação aí para Libras e atender o público aí surdo que veio ao evento. O desafio foi conhecer os personagens, né, que é uma cultura, assim, diferente da nossa, né, então a gente não tem muito contato, mas pela minha experiência com meus netos, com meus filhos, eu já conheci alguns, que foi o Naruto, Cavaleiro do Zodíaco e alguns mais simples, né, que eles foram explicando. E as histórias, assim, foi bastante interessante, né? Ah, bacana. Você sentiu que a participação, então, aqui das intérpretes de Libras foi fundamental realmente para democratizar o acesso ao evento. E você sentiu a presença do público surdo aqui no evento hoje? Se fez presente, sim. E teve uma acessibilidade, uma participação, ganhou brinde. Foi muito legal. Bacana. Você percebe que o SESC, enfim, todo o ecossistema aqui dos eventos, tem essa preocupação? Todos os eventos têm essa inclinação? Ou foi uma coisa mais particular aqui da editora, de um evento mais literário? Tem. Sempre nós somos convidados a participar para trabalhar, né? E garantir acessibilidade também, a fala, a voz dos surdos. Bacana, muito obrigado, viu, Célia? Conversaram também com a intérprete Elsa. Eu queria saber o seu nome. Meu nome é Elsa e Elsa, queria saber o seguinte. Elsa, perdão. Queria saber o seguinte: quais foram os desafios hoje aqui, né, um evento cultura pop japonesa, com tantos nomes diferentes, para fazer a interpretação de Libras? Não sei se você já tinha alguma familiaridade com o tema ou se foi realmente desafiador. Como que funcionou para você hoje? foi extremamente desafiador, porque eu não dominava absolutamente nada do tema. Até a língua japonesa é uma coisa muito específica, até para soletrar cada nome que eles faziam a referência. Então a gente soletrava dentro daquilo que você vai aproximando. Agora, uma coisa muito legal é que a gente trabalha em dupla. Então, enquanto um está aqui, uma está lá interpretando, outra está aqui pesquisando algumas coisas, né? Porque tem alguns termos muito específicos, mas mesmo palavras em português que fazem uma referência a mundos, assim. Eles usaram um termo tipo, esqueci o primeiro, nichos, né? Que acontece dentro do mangá, que são as tribos específicas que lá do Japão, que eles fazem as histórias para crianças meninas, crianças meninos, adolescentes meninas ou meninos, adultos, mulheres ou homens, e isso eles têm uma terminologia específica. E aí nisso a gente pesquisando e uma apoiando a outra, a gente conseguiu entender, né? Nós aprendemos muito hoje aqui e conseguimos também, dentro daquilo que a gente vai aprendendo, essa troca de apoio uma para a outra, a gente vai conseguindo traduzir mesmo aquilo. E desde de manhã nós tínhamos já um casal de surdos aqui. Não sei se seria essa a sua outra pergunta. Sem problema. Nós tivemos um casal de surdos de manhã e a surda permaneceu à tarde. Então, assim, a gente sentiu que eles entenderam realmente tudo aquilo que estava sendo dito aqui. E a gente se sente até aliviado, porque eu, particularmente, como não domino o tema, para mim foi super desafiador. Mas foi bem legal. Ah, legal, Elcio. Imagino que uma sensação de realização mesmo, né? Porque pôde proporcionar, enfim, democratizar, levar para o público que tem aí a deficiência auditiva, né? Então, muito bacana, muito obrigado pela contribuição. Sim. E é isso, muito obrigado. Só mais uma coisinha, para ir assim, eu acho que é um tema tão específico, né? Mas é legal a gente ver que o surdo hoje pode ter acesso onde ele quiser, porque o lugar dele é onde ele quiser. Então a gente fala, mas surdo não acompanha. Acompanha, não dá para você saber antes ou adivinhar, né? Se vai ter um público surdo ou não. Então você oferecer acessibilidade, eu acho que é o principal, né? E aí se vai ter ou não vai ter surdo é outra história. Mas foi muito legal hoje a gente ver surdo num tema tão específico, tão particular, né? Muito isso. legal, Uma muito legal. bem legal. Muito obrigado, Elcio. Imagina, foi um prazer. E com a Claudilena. Perguntando seu nome. Claudilena.
Legal. Claudilena, hoje aqui no evento, muito desafiador, muitas palavras novas que você nunca teve contato, ou já era um tema familiar, alguma coisa que não foi tão desafiador assim? Totalmente fora do meu convívio, totalmente fora do meu entendimento. Eu caí de gaiata ali, fiquei perdida. De manhã foi tranquilo, mas agora à tarde foi muito mais desafiador. Aprendemos, erramos, aprendemos e foi legal assim a gente ver que realmente tinha surdos que sabem do tema em que a gente está por fora. Então assim, a gente percebeu que eles não estão tão assim desatualizados igual a gente. Então assim, foi muito desafiador, mas ao mesmo tempo foi um aprendizado extra que nós obtemos hoje, né? Muito legal. Então, imagino que um sentimento aí de realização mesmo, né? De ufa, consegui fazer a minha parte. Às vezes ali meio, será que tá certo, será que não tá? Mas conseguimos passar e percebemos que ela entendeu, que a surda entendeu. Então, a nossa preocupação é essa, será que ela entendeu, será que não entendeu? E a gente percebeu que ela entendeu, ela engajou, ela participou, ela ganhou. Então, assim, a gente se sente realizado. E uma pergunta, algum momento marcante hoje do evento, alguma situação muito legal ou algum constrangimento eventualmente? Uma coisa bacana que tenha acontecido aí? Não, a parte mais bacana, teve duas partes bacanas que eu achei super interessante. Foi o livro da manhã que o rapaz falou, né, do mangá, que colocou acessibilidade de surdo lá, uma surda, né, uma personagem surda. Então, assim, coisa que eu nunca tinha visto. E isso ficou muito marcante, achei muito interessante. E a outra coisa marcante é que, eu não sei elas, mas no evento desse jeito, desse porte, você encontrar um surdo participando é muito raro. Geralmente a gente vem, a gente tá ali traduzindo pro nada, para ninguém. Então, assim, por quê? Porque não comunicam, não falam que vai ter essa acessibilidade. Então, os surdos não participam. Então, pra gente encontrar um surdo que ficou aqui desde as 10 da manhã até agora, então pra gente ficou muito marcante, porque a gente tá percebendo que realmente agora os surdos tá tendo essa acessibilidade e tá participando. Então, pra mim foi muito bom ver que ela ficou o dia inteiro, participou de todas as palestras aqui embaixo, lá em cima. Então, assim, foi muito marcante em saber que agora sim, os surdos conseguem participar de qualquer tipo de evento. Então, foi muito bom. Muito legal. Meus parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. E para a estrutura do SESC também, né? Preocupada aí em entregar acessibilidade. Muito obrigado e parabéns para todos vocês. A gente está fazendo um trabalho para a matéria de identidade e cultura. Sim. E aí eu gostaria de fazer algumas perguntas relacionadas ao tema da matéria, tá? Pois não. Bom, como que a senhora... Na opinião da senhora, como que o mangá contribui para a construção da identidade dos jovens no Brasil? Como que o quê? Como que o mangá pode contribuir para a construção da identidade dos jovens no Brasil? Ele vai construir a identidade no momento que esse jovem perceber que os temas que ele está lendo eles são universais. Então, por exemplo, se eu indico um mangá, que nem eu falei hoje, da Kiki, né? De poder você dar numa sala de aula, esse personagem de mangá, ele tem os mesmos problemas, entre aspas, as mesmas dúvidas de adolescente em qualquer país. Então, através dessa leitura, a moça ou o rapaz pode se identificar com ele e aí com isso, na identificação dos sentimentos, ele ajuda a formação desse jovem. Porque é difícil você... nós nunca tivemos assim... Tem os personagens da Mônica jovem que ajudam bastante, mas é difícil achar história em quadrinho para o público adolescente feminino. O que a senhora acha do impacto do consumo de mangás na formação de identidades culturais híbridas, japonesa e brasileira? Então, a relação do consumo dos mangás
tanto da cultura brasileira quanto da cultura japonesa? O consumo é bem diferente, né? Porque o preço dos mangás no Japão é bem menor do que aqui no Brasil. É muito caro comprar mangá aqui. Ah, sim, porque Então o consumo quer dizer também compra. Então, a não ser que ele leia isso em biblioteca ou em gibiteca. Entendeu? Aí sim. Aí é possível, mas é difícil relacionar esse assunto, né? Sim, a gente não tem a parte econômica também. A identidade eu já falei antes. Sim. Né? Agora eu vou entrar na questão da educação. Quais estratégias podem ser usadas para aplicar o mangá como ferramenta de aprendizado em sala de aula, como a senhora estava falando um pouco da palestra? Então, o professor tem que considerar o mangá não um passatempo. Hoje não tem nada que fazer, vou dar mangazinho para eles lerem, não. Então tem que preparar isso durante, pelo menos no início do semestre. O que ele quer? E por que vai usar mangá? Então, e além do mais, vamos separar o ensino fundamental, do médio e do universitário. Então, para cada grupo, aí o professor ele vai aplicar de acordo com a faixa etária que ele está lidando. E o que ele quer? Tem que perguntar ao professor, ele quer o quê? Reforçar alguma matéria ou algum ponto da matéria que o aluno não consegue entender. Então, eles pedem para eles estudarem a matéria, fazer um desenho, aí no caso um mangá, história em quadrinhos, né? E aí o professor vai ver se eles absorveram através dos desenhos e aplicar um teste. Sim, seria interessante. Porque então assim, é aplicando o teste no sentido de ver uma avaliação. Ajudou ou não ajudou? Provavelmente sim. Entendeu? E não só na matéria de literatura, mas não, eu falei, como hoje eu falei né? aqui, de matemática, até ciências, tem aqueles células, não tem aqueles. Tá certo, células. E tem na Netflix, várias plataformas que o professor pode alugar o vídeo, não custa nada, ou ser assinante, passa para os alunos. Tem muitos animes que, nossa, dá para fazer tanta coisa. Então, assim, puxa, fica tão mais fácil aprender. É que parece que os professores querem valorizar o trabalho deles, falando que é difícil. E porque eu tive essa experiência desastrosa. Pedagoga, né? Ela é Você pedagoga, concorda? Eu sei. Eu vou dizer por que eu falo isso. Meu sonho era ser astrônoma. Eu nunca realizei. Porque eu fui fazer curso lá no desculpa, é um pouquinho fora, mas é um professor que se faz de difícil. Eu fiz curso lá em Ibirapuera, tem aquele instituto lá de astronomia, etc. Bom, aí o professor falou, olha, você tem física, química, matemática? Eu falei, não, então não adianta. Eu falei, por quê? Porque você precisa de matemática, física e química. Então aí eu me dei conta de que minha professora de matemática fez um inferno, não só da minha vida, mas de toda a classe, porque eu acho que a insegurança dela colocou a matemática como algo muito difícil e inalcançável pelos seres humanos. A pobre adolescente, ou nós, alunas, eu conversei com minhas amigas faz pouco tempo, eu falei, será que foi não? Todo mundo. A gente cresce achando que então, essa ideia é implantada. Voltando até a sua pergunta, o professor tem que facilitar para o aluno, não complicar. Então, assim, ele vai achar muito fácil aplicar o mangá, o anime e tornar a matéria dele fácil. Mas é isso que tem que ser. A vida é aprender, você absorver as coisas de uma forma fácil. Qual o problema disso, gente? Deixar convidativo, né? Não é? Qual o problema? Absorção. Então, assim, sou muito a favor mas valorizar o professor, de ele ser uma pessoa aberta para isso. Ele tem que ter esse valor que ele está inovando. Então, se ele vai lidar com o professor, mais do que com o aluno, ele é a pessoa chave para isso. Ele vai ter que tornar a matéria dele acessível, mas torná-lo um intermediário, vamos dizer, entre o conteúdo e aqueles alunos. Vai ser muito bom. A figura do professor é muito importante. Agora são 4 da tarde, a gente já está muito cansado. Comprou muitas coisas aqui. Comprou bastante coisa.
Mas foi muito legal o evento. Agora o próximo membro do grupo tá vindo por aí. Tchau, tchau.